Tá, eu vou parar de gravar, você assume, tá certo? Já estou gravando. Tá. Valeu. Desculpa aí, abraço. Ok. E a última coisa que eu gostaria de comentar é que, assim, vocês estão focando nessa questão de vínculo, mas vocês trouxeram muitos concorrentes, como, sei lá, Coursera, como coisa desse tipo, que não foca no vínculo. Então, seria interessante vocês caracterizarem melhor essa questão de vínculo. Por exemplo, por que não há vínculo? Quais são as dificuldades que tem para você conseguir conectar aluno e professor, em termos não da conexão prática, assim, da conexão técnica, mas do ponto de vista de vínculo, né? E trazer soluções que estejam relacionadas a vínculo, tá? Dentro do contexto de aprendizado. E aí eu sugiro que vocês, por exemplo, peguem vínculo fora do contexto de aprendizado, né? Para usar como referência, como inspiração, e usem coisas que eles estão usando, tentando fazer como vínculo, mas que não é para aprendizado, como, por exemplo, Facebook. Realmente, Facebook tem um certo vínculo, ela é uma rede social, e dentro do contexto de aprendizado ela é uma gambiarra. Mas então, eu senti falta de vocês posicionarem nessa questão de vínculo. Mas, de resto, assim, eu acho que tá ficando bem interessante. Obrigado. Deixa eu só comentar rapidamente aí, porque minhas observações são basicamente essas mesmas duas de Cristiano. Eu vou só acrescentar também, quer dizer, trabalhem muito focadamente nisso, a gente já conversou sobre isso, né? Faltou algumas coisas aí, mas cuidem da apresentação também, ela está obviamente desbalanceada, tanto é que você teve que correr na segunda parte. Então você tem que fazer escolhas, gente. 8 minutos é sobre escolhas. Como é que eu vou usar os 8 minutos? Não ponham 100 slides no negócio sem você saber quais são exatamente as frases que você vai saber. Então, a segunda parte, que era mais importante, você teve que correr mais, e teve coisas que você falou ali, a gente não sabe nem o que significam. Então, a apresentação é sobre criar sentido na sua audiência, criar um impacto, capturar o imaginário, como eu gosto de dizer. Então, você vai contar uma história para as pessoas, para encantá-las do ponto de vista de, pô, esse problema, eu quero participar da solução desse negócio. Então, treinem bastante, pensem bastante nas suas apresentações, né, de como estruturar esse negócio para ficar o mais envolvente possível. Era só isso que eu queria adicionar. Posso fazer só um comentário sobre o que vocês falaram Por favor. das observações? Porque essa questão das evidências, por mais que não tenha ficado muito claro na apresentação, a gente recorreu, por exemplo, a BNCC tem um ponto que ela diz assim: exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito aos outros e aos direitos humanos. Acolhimento, se você valorização... disser isso na apresentação, as pessoas que não conhecem a BNCC vão saber como. Sim, sim. Mas isso aí, que o Cristiano está dizendo. Sim, sim. Mas só trazendo agora como uma das evidências que a própria BNCC traz. A outra que a gente usou da relação atleta surgiu muito de uma coisa simples que a gente viu num documentário Netflix do Chicago Bulls, que os atletas do Chicago Bulls falaram que não jogariam para outro técnico que não fosse o Phil Jackson, o time de Michael Jordan, enfim. E quando a gente foi pesquisar a literatura... Isso são referências maravilhosas. Deixa eu sugerir uma coisa para vocês. Ao invés de vocês... Bota isso na apresentação, Caio. Em vez de botar só a expressão assim, relação técnica, não sei o quê, e nada, bota uma imagem, um slide com uma imagem massa para... Entendeu? Isso, impactar a sua audiência. Isso são escolhas. Vocês têm designers no seu grupo? Tenho. Eu tenho um só. Então, designer do grupo Educação 2. Comece aí a botar muitas imagens nas coisas e ajudar aí a galera a ter uma presença imagética na sua apresentação, entendeu? Incluso, eu queria acrescentar o seguinte, em relação a esse vínculo. Tente caracterizar, junto com esses usuários que responderam os questionários, o que eles entendem por esse vínculo, como que imaginam
sei lá, através de uma metáfora, de um exemplo, o tipo de vínculo que eles esperam de um tipo de contexto como educação à distância. Né? Então, é um relacionamento mais profissional, mais amigável, mais pai-filho, não sei. Mas não vocês tentem que quem defina isso sejam os próprios usuários, né? Que eles vão certamente trazer metáforas que podem ser pertinentes para caracterizar o problema que vocês estão trabalhando. Léo, eu fiquei meio com essa mesma sensação, como se vocês caracterizaram o problema e deram um pulo para o vínculo. Senti a falta do link entre os usuários que vocês avaliaram e o que é que eles entendem como vínculo. Vocês botaram lá os dados de motivação. Por que aquela motivação foi baixa exatamente? Pulou dali para outros dados e ficou faltando esse link entre as duas coisas. E eu anotei as mesmas coisas que o Cristiano também, então mostra o quanto todo mundo observou isso. Então, a importância de destacar isso do vínculo. Trazer dados. Galera, nosso tempo já terminou. Temos mais algum outro comentário, rapidamente? Podemos ir para o próximo. Grupo 2. Posso ir? Vamos. Rapidinho. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Aí, Jonas. Deixa eu só voltar aqui, professor. Ok. Gente, de início, eu só queria pedir desculpas. Eu queria abrir minha câmera aqui. Minha internet está muito ruim. Aí, para poder agilizar. Dando um contexto do problema da gente, a gente está trabalhando falando sobre home office. E assim como o grupo passado, a gente teve um trabalho de tentar afunilar mais qual seria o problema que a gente poderia estar pensando. A gente rodou uma dinâmica de grupo e a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre e fazer mais algumas entrevistas e rodar alguns formulários para a gente entender qual era o maior desafio observado durante o home office. E nas entrevistas, o que mais ficou ressaltado foi justamente como é que as pessoas estão dividindo o período de tarefas domésticas e de atribuições domésticas das atribuições de trabalho. Seja na questão de conciliar essas duas coisas ou de não saber muito bem dividir, então está trabalhando muito mais do que já estava trabalhando antes, ou de ter dificuldade de se organizar no trabalho e estar trabalhando mais por causa disso. Inclusive, numa pesquisa que a gente fez, quase metade das pessoas falaram que a carga horária de trabalho delas aumentou durante esse período de home office. E muito disso advinha desse problema de divisão de organização de tempo diária. E aí foi o problema que a gente escolheu, a oportunidade que a gente tinha de tentar resolver essa questão para essas pessoas, com essas pessoas, na verdade. E aí a gente começou a se aprofundar mais nesse problema. E aí, o que é que a gente fez? A gente, além de a gente já tinha um corpo de informações sobre isso, a gente achava que esse era um problema relevante, e a gente começou a mergulhar mais em como essas pessoas estavam resolvendo esse problema. E aí, a partir tanto dessas ferramentas e outros concorrentes que as pessoas estavam utilizando, e através da pesquisa que a gente fez com outros concorrentes e com as gambiarras que as pessoas já utilizam, a gente analisou esses concorrentes através de um benchmark e de uma matriz que a gente chama de adicionar, aumentar, reduzir e eliminar. Por que a gente usou essa técnica? E aí, quando eu for apresentar para vocês, vocês vão perceber como é que ela funciona. A gente queria entender quais eram as features e quais eram o que é que elas entregavam que era de positivo, ou seja, coisas que a gente acredita que deveriam ter na nossa solução, coisas que estão faltando, então quais são as oportunidades que a gente tem de inovar nesse aspecto, e coisas que os usuários têm ali, mas eles estão querendo que sejam reduzidos ou até mesmo eliminados para a gente poderem utilizar da melhor forma possível para esse problema específico. E aí foram vários concorrentes que eu vou listar aqui para vocês. E aí tem alguns que são concorrentes diretos, que são ferramentas que as pessoas utilizam diretamente para resolver esses problemas. E aí tem a agenda do Google, o Trello, o Notion e o Wikiplan. Na maioria deles são organizadores, então são ferramentas que você pode tanto organizar a sua semana ou
ou mesmo tem um banco de dados como o Notion, que você pode ir ali registrando as coisas que você tem para fazer, ou o Trello, que você tem, às vezes, tem o próprio Kanban. E aí são ferramentas que geralmente as pessoas utilizam, principalmente em ambientes de trabalho. E aí, quais são as coisas mais legais desses concorrentes que as pessoas utilizam? Sejam as instruções de uso, então são ferramentas que são muito fáceis de aprender porque elas se ensinam, próprios se ensinam. Elas têm, quando a pessoa quer ter uma outra funcionalidade, ela apresenta plugins que são feitos por ela, pela comunidade. Ela se integra muito bem com outras ferramentas, mas ao mesmo tempo falta a elas, por exemplo, outras formas de organização, além daquelas que elas propuseram, ou ter outras ferramentas de filtro e de importar informações. E em algumas delas falta também essa questão de um onboarding mais detalhado, no caso da Wikiplan. E em outros, a própria forma de monetização é uma barreira. Então, por exemplo, as pessoas queriam poder usar mais de um plugin, como o recurso premium. Às vezes, a própria feature de personalização é muito grande e as pessoas não sabem muito bem por onde começar. Ou então tem muitas informações simultâneas na tela, então as pessoas não conseguem focar. Então, elas estão tentando focar no trabalho delas, elas não conseguem focar, porque a ferramenta dá muitas informações simultâneas ou filtros e personalização desnecessários. E outra coisa que a gente achou interessante foi que as pessoas falando de features que interagem com os outros usuários. Naquele momento não é o foco delas é focar no trabalho que elas têm para fazer e nas coisas que elas têm para fazer. Concorrentes indiretos são coisas que são logicamente indiretos, então são ferramentas como, por exemplo, apps de to-do list, que não estão necessariamente focados na organização de tempo, mas que ajudam as pessoas a resolver o problema. As pessoas querem mais ferramentas de visualização, às vezes querem que essa ferramenta seja automatizada, elas não precisam tomar tantas ações, elas não precisam quebrar o fluxo dela de trabalho para começar uma atividade. Outras vezes elas querem que as features sejam focadas nela, então features que são para empresas, por exemplo, timesheet, insights ou billing, por exemplo, questão de cobrar outras pessoas. E uma coisa que foi bastante falada foi de tempo de carregamento. Então, as pessoas querem eliminar, querem que as features, as soluções sejam o mais rápidas possíveis para elas poderem otimizar o tempo delas. E aí, das gambiarras que elas têm, as pessoas usam agenda de papel, tem umas ferramentas como o Dual Apps que separa os contextos, ou você tem um contexto de trabalho e um contexto pessoal. Tem as pessoas que usam diários para poder organizar a cabeça e poder ter uma saúde mental melhor. Tem essa questão tanto do bem-estar digital ou do screen time do iOS, que ele permite que você tenha uma visibilidade de como está sendo como você está gastando seu tempo. E aí, as pessoas, o que é que as pessoas gostam, que elas gostariam de aumentar? Elas queriam que essa questão de minimizar distrações, você poder ter, ao mesmo tempo, ter mais features para nesse caso, alinhar essa minimização de distração com a realização de tarefas, então ter essas duas coisas alinhadas. Novamente, não necessitar que o usuário chegue lá e pare o flow dele para poder cadastrar coisas. Então, se isso se organiza de acordo com as tarefas dele, sem abertura, sem o usuário suspender, é uma coisa positiva. Outra coisa, muitas vezes essas ferramentas, como do iOS, ele não entende muito bem quando você está em modo trabalho e quando está em modo lazer, e conseguir diferenciar essas duas coisas. E também eliminar nesses concorrentes coisas que não tem necessariamente a ver com o problema que a gente está falando aqui de divisão entre 30 segundos. Atividades relacionadas como no caso do JUR, que são atividades relacionadas a sentimentos, né, restrições que não são interessantes para esse problema específico. Então foram esses concorrentes que a gente encontrou e que a gente acha e os pontos que foram relevantes para o problema que a gente está tentando entender mais sobre e ajudar as pessoas a solucionar. Massa, só um pedido aí, pessoal. Eu caí no começo da apresentação e aí a coisa que ficou, que eu talvez não tenha pego, qual é especificamente o problema que vocês estão atacando, que vocês identificaram?
Hoje é a divisão entre a organização pessoal, entre trabalho e vida pessoal nesse tempo de pandemia agora. As pessoas estão com isso muito misturado, elas não conseguem diferenciar muito bem e elas estão trabalhando cada vez mais. Não saber diferenciar, né? Deixa eu fazer um comentário geral, talvez mais geral primeiro. Como vocês... me deu o sentimento assim muito claro que vocês já avançaram muito para o lado do desenvolvimento, não talvez do desenvolvimento de uma solução, mas de especificar o que vocês fariam em outras ferramentas, e vocês dedicaram menos tempo para explorar mais esse problema. Eu acho justamente, Jonas, que assim, eu não caí como cristiano, mas eu estou em dúvida com o problema ainda, entendeu? Não tá muito claro. Eu vou dizer por quê. Vocês não passaram, por exemplo, e que, na minha opinião, é um caso típico de uma mãe que colocou na porta do escritório dela na casa, do lugar onde ela tornou um escritório na casa, uma plaquinha para os filhos dizendo assim, hoje o almoço é tal, a hora de brincar é tal, e se virem para lá. Essa era a forma gambiarra de tentar gerenciar a casa. Vocês trouxeram um monte de ferramentas que a pessoa gerencia ela. Mas as crianças, por exemplo, não estão com esses aplicativos. Entendeu? Então, assim, como vocês avançaram muito em soluções, talvez até desenvolvendo a sua, o problema não ficou claro. Só reforçando isso que o Luciano falou. Rapidinho, Cris. Entendeu? Foi mal, Ana. Vai lá. Não, é que tem gambiarra também que o pessoal fez com lençóis, separando setores da casa. Se a casa é pequena, aí separa a área de trabalho com lençol. Gambiarras físicas mais também, né? Foi um impacto assim. Eu entendo. Eu entendo que a gente pediu para vocês trazerem gambiarras, mas eu acho que é bom caracterizar melhor o problema. Por exemplo, veja que o Luciano citou uma causa de problema aí, que foi por exemplo, a interferência, né, dos filhos no trabalho. Por exemplo, né, a interrupção do trabalho pelos filhos. Isso é mas tem outros aí que eu acho que seria legal vocês colocarem as situações para vocês verem especificamente que tipo de coisa que vocês vão atacar, entendeu? Então tem interferência da família, às vezes você tem que cuidar de um idoso que tá, às vezes é a casa que é muito barulhenta porque tem muita gente, independente de ser criança ou não. Vocês chegaram exemplo, a fazer um levantamento assim como o Cristiano está propondo? O que eu senti, Jonathan, em geral é o seguinte: vocês pularam cedo demais para levantar detalhes de soluções e como vocês as modificariam. Tá lindo, mas eu acho que está faltando mais do começo, entendeu? Posso estar enganado. Fala. Assim, tipo, a gente levantou todas essas coisas em entrevistas e em formulários, só que a gente não colocou na apresentação. A gente, na apresentação, focou mais no benchmark das soluções. A IV, quem foi que falou? Quem foi a pessoa? Só para ver o nome. Foi Lucas Albuquerque. Lucas. Pronto, Lucas. Não, interessante, assim, mas pensa que esse fato de vocês estarem agora em duas salas diferentes, é uma simulação do que acontece no mundo real quando você vai apresentar a tua ideia para alguém que tem pouco conhecimento do projeto de vocês, né? Sim, sim. Então, é bom fazer essas conexões, tá? Então, a gente não quer que você conte toda a história de novo, por exemplo, das questions anteriores, mas deixa claro, olha, meu problema é esse aqui, e exemplos dele tem tal situação, tal situação, tal situação, tal situação. Tá, aí a gente viu várias soluções de gambiarras que estão sendo usadas. Sei lá, provavelmente deve ter pais aí que bota a galinha, tem criança pequena, por exemplo, que é um tipo específico de público, e bota a galinha pintadinha na TV, a criança fica lá olhando enquanto que a pessoa está trabalhando. Aí você vê que Luciano, a pessoa já botou um aviso lá no qual não me atrapalhe, comida está lá, te vira. Né? Então, assim, tenta também caracterizar
inicialmente, um público-alvo mais específico que vocês querem pegar. Mulheres com crianças, ou casais com filhos. Isso. Ou, quer dizer, não quer dizer que você vai se limitar a sua solução só para essas pessoas, mas tenta baseado principalmente em quem vocês têm acesso, né? As pessoas que mais responderam ao questionário, ou vocês têm contato com entrevista, para pegar pelo menos um primeiro público-alvo para você dizer, olha, eu vou trazer soluções para quem está tendo problema de ter que educar uma criança, por exemplo, fazer home office e homeschooling, por exemplo, quase, né? Esse é um caso, que a gente vai focar nesse público. Ou não, é quem está, sei lá, quem trabalha com outro perfil de coisa, tá entendendo? Quem tem que cuidar do idoso. Né? Eu queria deixar claro também que o trabalho que vocês fizeram, né, Cristiano, foi, assim, inclusive essa é uma ferramenta que a gente vai usar um pouco mais adiante, aumentar, diminuir, eliminar, um olhar do design estratégico que a gente vai usar. E vocês fizeram de uma forma muito competente. Eu só acho que foi talvez um pouco precipitado, por isso que Cristiano está comentando, entendeu? Porque aí vocês necessariamente vão ter que revisitá-la, e teriam de qualquer forma muitas vezes, para ver, ok, quais são os agentes que eu quero modificar nessa relação de home office e home. Incluso na hora de revisitar essas entrevistas e voltar a falar com esses usuários, tentem se perguntar qual é o aprendizado desse trabalho, ou seja, o que essas pessoas estão querendo de alguma forma expressar que está incomodando elas, e para depois poder fazer a conexão com essas ferramentas que vocês apresentaram posteriormente. Então, como essas ferramentas estão atendendo a isso que foi explicitado ou não pelos usuários, né? Os usuários falam que, sei lá, tem que lidar com muitas coisas, que tem dificuldade em dividir o espaço, não existe um espaço privativo para eles, enfim. Esse tipo de coisas, como que pode ser transformado, ou como que as ferramentas que vocês analisaram de alguma forma atendem, mesmo que seja gambiarra. Vê que isso que Léo falou, por exemplo, pensa duas famílias em situações diferentes. Uma não tem um escritório, por exemplo, um espaço adequado para home office, por exemplo. Isso é um cenário. Mas e você pode ter famílias que têm um espaço adequado, mas tem as pessoas ali. Talvez seja o caso daquela mãe lá, que, por exemplo, ela tinha uma sala para ela trabalhar, tanto é que ela botou um sinal na porta da sala, né? Então a questão dela talvez não seja de ter um espaço físico como um escritório. Então, veja que só isso já são dois casos diferentes. Tá entendendo? Então, eu tento trazer exemplos disso para vocês fazerem uma escolha. Incluso, existe uma ferramenta em design que chama Jornada do Usuário. Se vocês tentam entender um pouco, peguem um usuário desse público que vocês querem estudar mais aprofundadamente e tentem entender esse processo de como que é o dia a dia de uma pessoa dessas, né? Ela acorda de que horas? Ela toma café aonde, né? Por exemplo, muitos de nós estamos aqui ainda tomando café na frente de um computador. Esse tipo de coisas vai ajudar, talvez, a formatar e entender melhor o problema. Então, a jornada do usuário pode ser uma ferramenta útil nesse momento. Eu lembrei de outra história de gambiarra, que é o problema que você tem para ligar a câmera e ligar o microfone com as outras pessoas da casa. Aí eu já vi gente, por exemplo, dizendo que usa a plaquinha para avisar se está ligado, se está desligado, porque do nada pode passar gente em casa e a pessoa não saber. Então usa a plaquinha avisando. Só mais um exemplo de problemas nesse contexto. Mas assim, pessoal, isso é normal, tá? Então o projetão é muito isso. Vocês vão trazer as coisas, a gente vai ajudando vocês a refinar, a gente já tem as informações, né? Então, assim, não se estresse. Vamos com o próximo grupo. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, professor. Obrigado. Próximo, gente. Vamos lá. Quem é? Eu vou. Bora. Tainá. Desculpa.
Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Tainã, faço parte do grupo de gestão de resíduos. Estou na Quest, a gente vai apresentar a Quest 3 agora. Então, a gente realizou um formulário em que a gente perguntou muito sobre o descarte do lixo, como as pessoas faziam isso. E eles falaram de ter dificuldade em relação a ter informação sobre o assunto, tiveram dificuldade também, disseram que não tinha infraestrutura na cidade como coleta seletiva, e não tinha coleta seletiva, e demonstraram preocupação relacionada à poluição, tanto quanto para preocupação com os impactos na humanidade, quanto na vida animal, né, no meio ambiente. E a partir daí a gente formou uma persona, nessa persona as dores dela era muito relacionada ao meio ambiente, e a partir daí a gente desenvolveu um tema baseado tanto no formulário quanto também no desejo do grupo de trabalhar. Então, o que a gente formulou foi SOS Água, como redirecionar os resíduos plásticos antes de serem encontrados em ambientes aquáticos, de modo eficiente, agregando valores e gerando renda. A gente, para falar sobre isso, a gente fez uma pesquisa e viu um estudo recente da Breaking the Plastic Wave, que aponta que até 2040 nós vamos consumir o dobro do que consumimos de plástico. E que no oceano, por exemplo, vai ter mais que o triplo de plástico nos oceanos. Tipo, em 2016 era 11 milhões, passará para 29 milhões. Nesse estudo também eles falam sobre como é difícil retirar o que boia dos oceanos e que isso tem um custo alto, até porque nem tudo só boia, né? Eles afundam também e que isso é muito difícil. Substituir o plástico é o que é necessário, e o plástico é oriundo de petróleo e precisa ser substituído por fontes renováveis, e precisa ter uma mudança sistêmica na produção dos materiais. E que isso não passa só pela questão assim, não só na questão do material, mas tipo, o design também tem que pensar sobre isso, porque quanto mais descartável for o design, mais as pessoas se descartam, enfim. Então, eles dizem também que essa questão chama atenção, porque os consumidores e os investidores, eles já percebem isso, e isso pode gerar um problema na imagem deles. Essa imagem do fundo, para ilustrar, não é dos oceanos, por exemplo, é daqui de perto, o Rio Tigipió, que nasce aqui em São Lourenço da Mata e segue por Recife e incorpora ali as bacias de Piedade. E até, acho que semana passada, teve outra reportagem no local para você ver que realmente são muitos resíduos, né? Então, como público-alvo, a gente pensou em empresas conscientes que buscam mudar o seu processo e buscam também soluções sustentáveis. Porém, o nosso usuário seria a comunidade. A gente pensa que englobar a comunidade nesse tipo de processo seria o ideal, até porque tem a questão da conscientização. Aqui estão nossas concorrências que a gente achou. Então, tem a Terra Seco, é uma parceira da Nestlé, e atualmente ela faz bolsas com as embalagens da Nestlé e trazem características da Nestlé. Isso mostra que essa questão da sustentabilidade já está sendo buscada pelas empresas e que também pode engajar o público de uma maneira diferente. A cada uma sacola, elas utilizam 100 embalagens, por exemplo. A Ecopex e a Madeplast, por exemplo, elas trabalham com materiais recicláveis para fazer madeira ecológica. E aí elas fazem mobiliário urbano, revestimento para paredes, decks, etc. A Fragmac é uma empresa de máquinas. Não é bem nossa concorrente, mas ela tem um trabalho relacionado aos catadores, em que ela tenta desenvolver máquinas que se adequem, por exemplo, aos materiais. Aí ela desenvolveu uma máquina para fazer varal de garrafa PET. O objetivo dela é aumentar a renda do catador.
Essa logo com os tijolinhos é a Bifusion, que ela é uma empresa que coleta resíduos do mar e transformam em blocos duráveis para a construção civil. Elas conformam o bloco sem derreter nem com químicos, nem processo químico, nem por fervura. Enfim. A Laplace também é uma empresa que faz coleta seletiva, trabalha com lixeiros de coleta seletiva e utiliza material plástico virgem e reciclado. As ecobarreiras, que a gente colocou aí como uma gambiarra, é uma solução democrática que todo mundo pode fazer em casa, e já aí, no caso, já está dentro dos afluentes, já, né? O lixo já está dentro, eles tentam conter isso, e é artesanal, e enfim. A D2WZ, 2W, é uma solução aditiva, oxobiodegradável para artigos 100% recicláveis. Lembrando que no nosso grupo tem muitos químicos e por isso a gente adiciona isso. E ele é degradável em 121 dias. E a Denovo, apesar de a gente não conseguir encontrar muitas informações recentes sobre ela, mas ela tinha uma pegada bastante legal, que era reciclar garrafas PETs e adicionar tecidos e transformar em poliéster. Sobra de tecido e transformar em poliéster. Aqui estão nossas referências. Então, aqui tem a Cataqui, que é um aplicativo da Pump My Carroça, e ele busca conectar as pessoas que geram resíduos e os profissionais. É legal porque a gente gostou, porque aumenta a qualidade, né? Existe uma limpeza e também aumenta a renda dos catadores, aumentando também a questão da dignidade deles. Essa logo azulzinha é o Perfend, que é um sistema da Alemanha que está desde 1920, e eles geram uma renda em cima de garrafas, pedindo assim, que quando as pessoas, tipo assim... 1 minuto. Oh, meu Deus. Enfim, tem a Zoom também, que essas soluções aí, em geral, elas são mais voltadas para a questão do coletivo, que geram renda para as pessoas, e é isso. Passar. Então, o que a gente mais viu foi praticidade, sustentabilidade, conscientização, ressignificação, coletividade e cooperatividade. São os que mais chamou os nossos olhos, porque a gente achou muito legal que todas essas, que mesmo sendo concorrentes e influências da gente, referências, tenham isso. Então, o que a gente mais gostaria de ter na nossa coletividade, cooperatividade e tudo mais. É bem legal. E os fatores que a gente percebeu é o reduzir o consumo de plástico, substituir o plástico por outro produto biodegradável, reutilizar o lixo dos oceanos para produzir seus materiais e reutilizar o próprio material que produziu. É isso. Só uma questão de ordem, pessoal, para os professores aqui. A gente não está dando tempo para os alunos das outras equipes comentarem, né? Antes da gente falar alguma coisa. É verdade. Não foi pensado por conta de... Não vai dar tempo suficiente. Tá. Mas assim, pessoal, fiquem à vontade para vocês comentarem também, tá? Isso. Fiquem à vontade para vocês comentarem também. Eu posso falar? Sim. Então, eu acho que a temática é muito interessante e relevante, mas senti que ainda vocês, como grupo, precisam dar um mergulho maior no problema, para entender melhor que parte desse problema vocês vão querer, primeiro, identificar e depois propor alguma coisa, né? Vocês estão no nível, imaginem, por exemplo, a ideia de aquecimento global. É um problema relevante, mas esse problema, para chegar a um elemento que possa ser de dimensão suficiente para ser trabalhado em 8 semanas, precisa mergulhar ainda muito, muito, para entender a essência do que vocês vão querer fazer. Porque é muito complexo, né? Vocês citaram coisas como que vão desde reformulações químicas para fazer algo com plásticos reciclados, até como lidar com
coleta e com comunidades de catadores de lixo. Então, são escopos muito amplos, né? Então, a pergunta aí para o grupo é: o que vocês vão querer fazer com tudo isso? Para onde que vocês vão querer caminhar? Né? Qual é o problema mesmo, né? Isso. Está muito amplo. O problema é o ainda. plástico, mas o plástico é o problema global. Qual é o problema de vocês, do time de vocês? Porque tem vários níveis, né? Então, aí vocês têm que pensar um pouco também o perfil do grupo. Você comentou rapidamente que tem grande número de alunos da química, então provavelmente seja de interesse ir mais por esse lado, né? Mas, mesmo assim, precisa especificar melhor, até porque na hora de reciclar plástico, né, do ponto de vista química, existem todos milhões de possibilidades. Uma coisa é você reciclar garrafas PET, outra coisa é você reciclar garrafas de shampoo, que é um outro plástico, outra coisa são as sacolas plásticas, enfim. Então, o que vocês vão querer fazer? É justamente isso, a gente está tentando mergulhar agora, porque entre no grupo em si, a gente ficou realmente na dúvida com relação em qual plástico realmente, em qual setor a gente quer entrar. Mas eu acho que de Giane também pode dar uma ajuda aí, que ela também está participando do grupo e ela pode compartilhar o que a gente estava fazendo. Oi. Oi. Professores, a gente fica... No nosso processo foi bem interessante, a gente usou a plataforma Miro, a gente discutiu várias coisas aí que foram citadas, por exemplo, de como trabalhar com a coisa da química mais difícil, como fazer um aplicativo, pode ser, se for uma boa ideia, pode ser mais simples o processo, só que a gente também fica segurando a definição da solução, né? Eu acho que a gente teve uma discussão que já caminhava para a solução, mas a gente tentou se manter no objetivo dessa quest. Então, até se vocês puderem esclarecer, se nessa próxima quest a gente vai conseguir fazer isso que o professor acabou de dizer, até para ajudar a gente, né? Porque realmente a gente sabe que é amplo e a gente discutiu. Rafaela, tente nos dar um spoiler. Escolha de problema, Rafaela, por enquanto. Não é, na verdade, você tem razão da solução, mas, assim, eu acho que Léo deu a dica aí, né? Quando o próprio mundo dos plásticos, eles têm especificidades. Eu não conheço isso, mas eu quero crer que tem gente no grupo que já conhece e vai se aprofundar. Então, talvez fazer uma escolha do tipo de plástico ajude a alimentar o processo de inovação que vocês vão percorrer para criar uma solução com mais especificidade, já que o problema é grande demais. Sim, aí só voltando para responder a pergunta de Léo, o que a gente conseguiu especificar nessa quest foi já que vai ser plástico, que antes estava mais abrangente ainda, né? Então a gente decidiu que vai ser plástico porque com dados, né, que 98%, se eu não me engano, do lixo do mar é plástico. E aí a gente conseguiu especificar também aquilo que está lá na pergunta, que é gerar renda, agregar valor, e tem uma outra questão que eu não estou me lembrando agora, que é anterior. Mas a gente conseguiu delimitar dessa forma, né? Adicionando outros componentes além do plástico. Agregar renda para quem? Mas ainda... Então... Mas é isso que ficou faltando, entendeu? Esse, de alguma forma, assim, ele ainda está focado numa solução, mas ainda não está claro na apresentação de vocês quais são, por exemplo, vocês disseram que a quantidade de plástico nos oceanos é enorme, tá? Beleza, isso está dentro daquela linha do que o Léo falou, isso é um contexto que você está trabalhando. Contexto, olha, tem um monte de... Mas... onde é que você vai tratar especificamente? Outra coisa que a gente pensou... E de quem? Que eu até queria, se vocês puderem orientar, a gente pensou, e não teve tempo hábil, de fazer uma pesquisa das empresas que existem em Recife. Qual é o resíduo que elas produzem? Aí queria saber se vocês acham que a partir disso a gente consegue afunilar o material e as possibilidades dentro do que a gente estava pensando de forma mais ampla. Acho que não. Veja, pode ser sim, tá entendendo? Mas vocês precisam deixar claro, por exemplo, vocês falaram, ainda tem muita coisa que está genérica. Por exemplo, o que é comunidade? Assim, usuário não é comunidade. Assim, a gente,
a gente que está em projetão é uma comunidade, então é importante vocês caracterizarem melhor, entendeu? Então, e quem são essas empresas que vocês vão querer lidar? Então, assim, tentem dar escolher alguma delas. Então, às vezes é muito mais questão de escolha, e eu concordo com você, assim, acessibilidade, não acessibilidade, acesso pode ser um critério. Então, se vocês têm acesso a algumas empresas de Recife, ótimo. Vocês podem usar elas como exemplo. Mas é preciso também dizer que comunidade é essa, né? Para ver se ela se conecta com... E se você coloca a comunidade, os problemas da comunidade são outros, né? Tem a ver com renda. Ou se tem uma poluição, como vocês mostraram lá na foto, especificamente dentro da área da comunidade, que é diferente, talvez, dos oceanos. Que vocês mostraram lá, pô, um rio poluído, ele tem um pouco a ver com o oceano, mas são coisas... Um tem um impacto mais direto ali, mais visível, né? Então, eu gostaria de vocês dizerem que, por exemplo, um critério são empresas conscientes que desejam mudar seus processos. Mas que empresas são essas? São fabricantes que produzem plástico ou são fabricantes que utilizam plástico como matéria-prima? Então, tentem dar exemplos. A gente teve essa discussão para definir isso. Aí, assim, de forma geral, eu acho que o nosso problema, e aí a minha visão, tá? Dentro do grupo. Eu acho que o nosso problema é juntar 3 coisas. A logística reversa, o plástico, o material do plástico e a geração de renda. Só que assim, só dentro de um desses temas, por exemplo, logística reversa, a gente precisa de muito mais tempo para aprofundar, para todo mundo do grupo ter clareza, como você disse, né, do que é, a geração de renda também. Por isso tem que fazer escolhas. Por isso que tem que fazer escolhas. Rafaela, por isso que tem que fazer escolhas. E, Rafaela, quando você fala assim que o nosso problema, vocês têm que separar o que é o problema de vocês, no sentido de como a gente vai fazer as coisas, do problema que vocês escolheram, que é do usuário. Então, o problema não é juntar logística reversa, isso é a abordagem que vocês vão usar para resolver o problema de alguém. Então, ainda para mim, falta um passo anterior, que é deixar qual é o problema que está claro. Por exemplo, vamos supor que o problema fosse, olha, o pessoal joga lixo no córrego, lixo plástico no córrego, e isso entope o córrego lá e tal. Vamos supor que fosse isso. Isso aqui é só um exemplo. Pronto. Então, a abordagem que a gente vai fazer é engajar a comunidade para não jogar e para recolher, vender esse lixo, que é coisa assim, contactar os fabricantes do plástico, usar logística reversa. Então, cuidado para não misturar as dificuldades que vocês têm ou como vocês querem abordar o problema do problema em si, que ainda não está claro. Está entendendo? Incluso, a ideia de geração de renda é um outro problema que não necessariamente tem que estar relacionado com plástico. Então, vocês estão observando como uma comunidade poderia gerar renda, ou vocês estão observando o problema realmente dos plásticos na natureza? Não, a gente pensou que o nosso projeto teria que gerar renda de alguma forma. Isso está aberto ainda. Pode ser gerar renda para nós, gerar renda para quem recolhe, gerar renda para as pessoas que, por exemplo, tem uma máquina que devolve dinheiro para quem leva o plástico até ela. Então, de alguma forma, gerar renda, mas sem fechar por enquanto mesmo. Só que tem uma coisa, Rafaela, que também é importante. Assim, por quê? Quando eu falo, assim, eu sei que gerar renda é importante, da sustentabilidade, mas é só para vocês terem cuidado e não ser assim. Não é eu quero. Tem uma razão para isso. Por exemplo, se você não gerar renda, a comunidade não se engaja. Então, o problema que vai ser resolvido é eliminar o lixo, por exemplo. Agora, precisa ter geração de renda porque senão a comunidade não se engaja. Ou não, um problema que a gente quer resolver é a falta de renda da comunidade. Tá? Então, só ter o cuidado de não ser. A gente já tomou uma decisão a priori de que vai gerar renda. Eu vejo isso, que isso está ligado aos valores. Acho que eu vejo isso ligado aos valores que a gente escolheu, né? Então, mas... mas veja que se isso é valor, vocês são uma empresa de geração de renda, né? Então, isso não foi dito no início. Então, plástico não é importante, gerar renda... Assim, assim, você precisa ter um alinhamento aí. Eu acho isso massa, mas precisa alinhar, entendeu? Muito importante as orientações de vocês, viu? É muito importante pra gente, porque realmente a gente fica bem perdido no processo, é importante vocês orientarem mesmo. Ok.
Léo, só um último recado que eu queria dar que é importante. Veja, vocês têm pessoas de química, mas pode ser que vocês tenham pessoas de outras, sei lá, por exemplo, pessoas de computação ou pessoas que possam dar soluções em outras áreas. Não fechem as portas para ser. Tem que ser uma solução só de química ou uma solução só de computação, por exemplo. Tá? A gente não está falando de solução ainda agora, mas na hora de olhar o problema, olha também em cima desses lados. Você pode ter coisa de logística, de coisas de como encontrar, de educar e tal, que pode não necessariamente envolver uma coisa só, e juntar essas coisas aumenta muito a chance de inovação. Certo. Vamos em frente, parabéns, galera. Vamos nessa. Vamos. Rapidamente, se o grupo quiser marcar uma conversa rápida, eu fico à disposição. Lá no design eu trabalho, tem uma linha de trabalho com sustentabilidade e talvez uma troca de ideias seja interessante. Eu acho que seria ótimo, professor. Agradeço muito. A gente vai conversar então em grupo. Joia. Vamos com o próximo grupo. Eu posso ir? Pode? Tá. Bom dia. Bom dia. Quem está falando? É Tawane. Ok, Tawane. Pode começar. Começou a aparecer aí? Sim, apareceu. Tá. Acho que tá. Agora foi, né? Isso. Pode seguir. Então, gente, bom dia. Como a gente está numa sala nova, eu vou falar um pouco sobre a que passa o ano do nosso trabalho, né? O nosso tema é animais e a gente escolheu focar em abrigos de animais abandonados, tá? Algumas dificuldades que a gente acabou encontrando foram relacionadas à falta de voluntários, condição de espaço para tantos animais, necessidade de apoio financeiro e até a adoção mesmo, que às vezes acaba privilegiando animais mais novos ao invés de mais velhinhos, né? E aí, buscando por um problema para a apresentação dessa semana, a gente decidiu por uma dor muito forte que a gente percebeu relacionada às gambiarras, que são os de caixa, de papelão, cano de PVC. E a gente achou que o que estava por trás do uso dessas gambiarras seria a questão financeira. Então, seria a falta de recursos financeiros para a gestão do abrigo, né? E aí a gente avaliou o problema e entendemos que os abrigos seriam o nosso cliente e o usuário seria os apoiadores e prováveis adotantes, né? Daí as principais soluções para as questões financeiras que já existem, né, que são os concorrentes, seriam as redes de crowdfunding, que vão funcionar meio que como intermediários de transações financeiras. E os maiores nomes dessa área são a Vaquinha, Catarse, Kikante também, e o Bicharia, que é mais voltado para animais mesmo. Outra opção são os serviços que disponibilizam apadrinhamento, uma função voltada para pessoas, né, que não podem adotar, mas que querem, de certa forma, ajudar. E isso pode se dar até de forma mensal, quase como uma assinatura. Um exemplo disso é o Cão Sem Dono, que é essa imagem que está aí. A gente também encontrou alguns sites, como a loja Luísa Mel e o site Amparo Animal. Essa foto daí é da loja Luísa Mel. E esses sites, eles vendem produtos variados, sabe? Como, sei lá, meia, camisa, garrafas, copos, com estampa dessa temática, né? E com o objetivo de arrecadar dinheiro para doar para diversas ONGs. Então, esse que é o objetivo, né? De conseguir ajudar no custo de resgate, de tratamento, reabilitação de animais, etc. Animais em situação de abandono, né? Que a gente vai estar ajudando. Já com relação às inspirações, a gente pensou em umas coisas bem loucas, mas que a gente achou muito interessante a forma com que a logística desses aplicativos, né? O primeiro foi o iFood, por conta da praticidade dele e por agregar diversos produtores e vendedores no mesmo lugar, né? Umas listas de estabelecimentos e dos produtos que esses lugares estão vendendo. E também o PicPay, porque, de certa forma, é o mesmo motivo, né? Porque está unindo a praticidade à utilidade. As transações financeiras, por conta dele, acabam ficando muito mais fáceis e reunidas em um só lugar, né? Já alguns valores que essas ferramentas entregam, tanto os concorrentes quanto as referências, são a praticidade, a conveniência, a qualidade de serviço, né? Catálogo variado, alcance, segurança. Então, assim, a gente percebe muito essa questão do catálogo variado no iFood, segurança, conveniência no PicPay também. Alguns sites, como o Cão Sem Dono, que a gente já falou, e o Amparo Animal,
além de fornecer informações úteis, né, para essa questão de adoção, etc., também une a praticidade com o compromisso da causa, porque as pessoas podem estar lá comprando algo, por exemplo, que é de interesse delas e, ao mesmo tempo, ajudando a causa, né? Mas aí o modo de entregar esses valores vão variar dessas empresas que a gente escolheu. O iFood, por exemplo, ele vai possuir um grande catálogo, como eu falei, de restaurantes, bares, mercados, e que vão pagar uma certa taxa para estar ali, né? A interface é bem intuitiva, tem uma integração entre pessoa e estabelecimento, a entrega, o pagamento, está tudo no mesmo aplicativo. E não só isso, tem também as medidas de referência, né? Que são as avaliações, que são por estrelinhas, votos, enfim. Já o PicPay, a plataforma dele, entrega muita segurança, né? Porque segue normas de padrão de segurança de dados, tem as transações criptografadas também. Tem as transferências feitas nele são de formas distintas, através de carteira, cartão de crédito, geração de boleto, saque, tem a disponibilidade para comprar crédito, assinatura, enfim. E também fornece cashback e taxas reduzidas para quem fizer uso desse aplicativo, né? Já os sites ou aplicativos de crowdfunding, né, que são de financiamento coletivo, tem a característica de interligar os projetos às pessoas que podem ajudar financeiramente. Então, primeiro eles cadastram uma iniciativa qualquer, apresentam a ideia deles, né, colocam um preço a ser batido, né, uma meta de preço a ser batida, para que eles consigam ter ajuda, né? E aí essas campanhas podem ser feitas de modo tudo ou nada, que é quando, assim, se todo o dinheiro que tinha como meta não for batido, eles devolvem todo o dinheiro. Tem o Flex também, que o dinheiro que se conseguir, eles podem usar. E também tem a questão de recompensas para quem fizer alguma doação, né? Então, é uma premiação para quem conseguir contribuir. Então, assim, com relação às funcionalidades, né, de concorrentes, etc., a gente percebeu algumas questões similares, né, como sessão de apadrinhamento, adoções, doações, o Cão Sem Dono e o Amparo Animal, né, vão estar colocando informações sobre ONGs, sobre projetos, eventos, cuidados com os animais também. Então, assim, os dois agregam dados sobre a questão animal, dos que não foram adotados, e também, como já mostrei do caso do Amparo Animal, possui uma loja de artigos para estar ajudando na questão financeira, né? Bom, é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Se tiver alguma crítica ou algo a falar, estou aqui. Bom dia. Bom dia. Tem ainda minuto e meio. Tá bom. Eu posso começar. Alguém quer? Eu posso começar. Porque eu só tenho uma observação rapidinha mesmo, que é o seguinte. Não, eu entendi, gostei muito das descrições. Eu acho que essa era a hora de mergulhar e se embebedar, digamos assim, fazer uma imersão profunda no que vocês identificaram como essa falta de recursos. Por exemplo, eu não tenho ideia qual é a dimensão de recursos que um abrigo desse lida. É na casa dos milhares, das dezenas de milhares, das centenas de milhares de reais por mês? Eu não faço a menor ideia, tá? Então, assim, como é a governança desse dinheiro? Quem é que faz a gestão disso? Como faz? Que instrumentos usa? Quer dizer, é só um pedido de que vocês passem a mergulhar, já que vocês identificaram como problema que falta recurso. Para mim é ainda um pouco nebuloso o que é falta de recurso, porque pode ser que eles tenham recurso e não saibam gerenciar. É só obviamente eu não sei disso, eu estou chutando. Mas o que fica para mim é que a gente poderia especificar ainda mais, tá certo? Porque eu acho que vocês fizeram como outros grupos, inclusive, fizeram um mapeamento bastante competente de coisas que existem nesse entorno. Mas na medida que você especificar mais, isso é um recado de hoje para todo mundo. Mergulha mais, pega mais detalhe, seja chata lá com os caras. Vem cá, como é que vocês controlam dinheiro? Você fez essa pergunta? Não, a gente não fez essa pergunta. Então, eu também queria ir nessa linha. Eu queria colocar... Porque, em geral, quando a gente fala assim, qual é o problema? Falta de... É uma forma... A gente sabe que é muito comum, mas, sei lá, você já está dizendo qual que seria a solução, né? Ter mais recursos, né?
Se o seu problema é falta de recurso, para gestão tu tem recurso. Então, assim, mas eu acho que vale a pena entender um pouco melhor isso. Por exemplo, o problema das vaquinhas, quer dizer, as vaquinhas resolvem um problema de solução de arrecadação em geral pontual. Acredito que para a gestão de um abrigo é uma coisa que vai precisar de uma receita talvez recorrente, porque não é uma ação pontual, né? É uma coisa que vai ficar ao longo do tempo. Então, será que... Então, por exemplo, uma coisa que é um problema, uma coisa que vai ajudar vocês a entender melhor por exemplo, a gente sabe que hoje em dia o mercado pet ele já é maior do que a quantidade de crianças, o mercado de... Não é mercado. Então, hoje tem mais pet no Brasil do que criança até 14 anos, né? E aí, uma pergunta interessante para tentar entender melhor se a gente tem a quantidade de pessoas adotando pets, né, ou tendo pets, crescendo no Brasil a esse ponto, por que a questão vamos dizer, os animais que estão na rua, por que essas pessoas que têm um pet em casa talvez não se sintam atraídas para contribuir com essas instituições que cuidam dos animais que estão, vamos dizer, em abrigos? Talvez essa seja uma deixa interessante de tentar explorar. Será que as pessoas que têm um pet em casa, elas já pararam para pensar que existem abrigos? Claro, do mesmo jeito, eu tenho um filho em casa e sei que tem criança que é órfã e tal. Então, a gente tem esse... É natural, quer dizer, natural que eu digo, a gente sabe o que acontece. Mas o que falta talvez chegar de mensagem para essas pessoas que, entre aspas, talvez já sejam mais suscetíveis para a causa animal, de contribuir para elas? Então, talvez ir mais dentro desse aí. E aí, quando o Luciano fala de entender melhor o problema, vai no porquê. Tem os 5 porquês, né? Tá? Então, é interessante pensar nisso. Mais, assim, cascavilhar mais. Quanto a essa questão, a gente fez um questionário, a gente perguntou até isso, sabe? Foi um questionário mais geral de pessoas, tanto quem adota, quem tem interesse de adotar, mas a gente não colocou nessa apresentação, mais com medo de não dar tempo de falar tudo, acabou que sobrou tempo. Mas, porque eu treinei antes, né? Mas acabou dando mais tempo na hora que eu treinei. Mas, massa também. Não é uma crítica, é uma observação para vocês irem assistir mais nisso. Se vocês... Por isso que até nas outras apresentações, e o Cristiano colocou, o Luciano, às vezes a gente investe mais tempo, o Léo também, se a gente ficar mais no problema, entender mais, essa é uma fase que quanto mais vocês conseguirem amadurecer, e não é só vocês, todos os grupos, amadurecer para entender melhor o problema, vai surgir talvez com mais clareza as pistas para possíveis soluções, né? Porque tudo que a gente... São boas hipóteses. A gente vai ter que ir lá e validar com os possíveis usuários, possíveis clientes, né? Mas eu acho que está no caminho legal. Quando eu coloco aqui, é mais para, tipo, em vez de começar a avançar na direção progredir, tenta aprofundar um pouco mais, tá? Então, acho que vocês estão coletando evidência, estão fazendo isso, mas eu diria, tenta procurar isso um pouco melhor. Mas vou deixar os colegas também falarem um pouco. Mas tá legal, parabéns. Massa, também gostei muito. E veja que quando você... Assim, eu achei você super focada, assim, a apresentação de vocês. Tanto é que ela durou menos do que os 8 minutos. Né? Assim, só reforçando um pouquinho, eu acho que deixar mais claro o problema. Eu acho que também a dimensão do problema. Você não pode fazer um projeto que é para um abrigo. Quantos abrigos existem no país? Né? Qual a quantidade de animais abandonados? Eu acho que é importante deixar essa parte mais clara. Né? A outra coisa que eu achei, assim, foi massa que você viu várias soluções, mas eu senti falta de uma coisa crítica, de uma abordagem um pouco mais crítica no sentido assim, por que essas soluções existentes, elas não resolvem o problema? E aí conecta pelo fato do problema não estar exatamente tão claro, né? Assim, tá claro que os abrigos precisam, da opinião de vocês, eles precisam de dinheiro, mas em que contexto é esse? Uma coisa que o Fernando falou, é para uma coisa contínua? É para complementar o orçamento ou é para uma ação pontual? Então, por exemplo, você poderia ser crítico e dizer, olha, as vaquinhas só resolvem, elas são boas, mas elas só resolvem o problema pontual. Não dá para o abrigo fazer vaquinha todo mês, porque cansa as pessoas. Então, ela não resolve para uma coisa de longo prazo, por exemplo. Né? Então, eu também senti falta um pouquinho do lado de fazer uma análise crítica. Não só citar os concorrentes, gambiarras e tal, mas focar nisso. Olha, eles são bons nisso, mas eles não são bons nisso daqui. Porque é aí onde vai aparecer a oportunidade, não só para vocês terem uma solução, mas ela ser inovadora com relação ao que os outros estão entregando. Né?
Então, é isso. E também uma dica para a apresentação. Você falou assim que o problema está relacionado à gambiarra. Aí você começou falando da questão de animais e tal. De repente, você começou a falar de gambiarra, de cano, não sei o quê. Ficou meio louco na apresentação, assim, porque se você dissesse, não, olha, tem um abrigo, os abrigos, tal, eles fazem campanhas de arrecadação, ou eles se envolvem em outras atividades que não é a atividade principal, por exemplo. A atividade principal é cuidar dos animais e procurar pessoas que vão adotar. Mas eles também se envolvem na venda de plástico, na venda de cano. Aí, de repente, começou a falar de cano, plástico, eu fiquei meio perdido, assim, porque entrou muito fora de contexto, tá entendendo? Mas, assim, eu acho que estão na direção legal, acho que estão começando a focar bem. Para mim, o que falta são detalhes, né, que os professores já citaram, mas eu acho que e mostrar que isso é um problema ultra super relevante, assim, que isso tem um impacto em milhões de animais, milhões de pessoas e coisa desse tipo. Eu colocaria mais uma coisa, talvez não ficou claro na apresentação, né? Mostrar o outro lado, o lado das pessoas que contribuem para esses abrigos. O que elas têm a dizer, né? O que elas, por exemplo, sentem de dificuldade quando tentam colaborar com esses abrigos. Será que existe alguma queixa, algo que está incomodando? Tá certo. Eu posso fazer uma pergunta, grupo? Pode. Sim, sim. Eu queria saber se vocês pensaram em alguma outra forma de gerar esses recursos que não... Ô Bruno, se tu puder aparecer assim, liberar a câmera, facilita muito até para colega saber quem é e tal. Eita, é que eu não tô no computador, não tenho ok, webcam. ok. Não é obrigatório não, mas é só... Na próxima aula eu tento resolver. Para ver se vocês tentaram alguma outra forma de gerar os recursos sem ser a arrecadação do público. Porque eu acho uma contradição da porra ter esse mercado gigante de pets, mas o povo que tá querendo dar animais tá penando, no caso. E se teria alguma outra forma, digamos, investir no marketing disso, ou talvez trabalhar com adestradores numa cooperação para educar esses animais que gerariam uma demanda maior. E às vezes isso, mesmo que você gaste dinheiro, pode ser um investimento que acabe poupando. Porque se você consegue, digamos, você gasta um pouco para dar um adestramento básico a alguns desses animais, e eles são adotados mais rápido, você acaba economizando com questão do veterinário, comida, etc. Então, Bruno, é porque eu acho que, assim, a gente entendeu que a gente teria que falar das soluções que já existem para a questão financeira, né? Para a falta de recursos financeiros. Então, assim, a gente não necessariamente selecionou um que a gente falou, não, a gente vai trabalhar com isso. Então, assim, a gente trouxe o que existem vaquinhas, existem sites que vendem produtos para poder doar esse valor, mas a gente também comentou, por exemplo, do iFood, que seria a ideia mais de colocar, sei lá, uma lista de abrigos, por exemplo, e quais produtos esses abrigos podem estar vendendo para ser uma forma de arrecadar dinheiro para esse abrigo, sabe? Então, assim, a gente não selecionou uma solução, então não necessariamente seria... A gente disse que a gente vai utilizar isso de receber doações dessas pessoas que nem adotam, né? Como você falou, porque realmente é uma problemática. Mas, assim, só para esclarecer que a gente não escolheu já isso como sendo a solução que a gente vai usar. Então, assim, obrigada pela tua fala, porque a gente... Bruno, foi excelente a pergunta e Traiane a resposta também. Só uma coisa que eu queria comentar em cima disso, e porque também vale para as outras equipes, né? Vê, Bruno, e aí tu pode me corrigir também. O grupo fez uma escolha. Ele foi para o lado de arrecadação como problema, tá? Então, assim, tem outras dimensões que são importantes? Tem. Então, vocês vão passar por esse processo. Assim, poxa, tem isso, tem aquilo. Então, não é problema nenhum escolher uma dimensão, desde que você mostre que ela é importante. Então, elas foram para o lado do problema de arrecadar dinheiro. Eles poderiam ter ido na direção de, por exemplo, tornar o processo de adoção mais eficiente, tratar essa dimensão de problema,
Poderiam. Uma ou a outra. Tem uma melhor do que a outra? Não. Mas a equipe fez uma escolha. Isso facilita muito. Né? Vê que, por exemplo, a equipe anterior, que de plástico, ainda não fez uma escolha. Complica um pouco. Tá entendendo? Então, assim, vocês fazerem escolhas, desde que sejam justificadas, não é bom, não é ruim. Sabe? É uma coisa boa. Nesse momento agora, a escolha é na dimensão do problema. E eles foram nessa dimensão do problema que é de arrecadar. A gente questionou que não está claro ainda qual é a dimensão desse problema, quanto que elas precisam arrecadar e tal, né? Mas elas poderiam ter ido por essa linha que Bruno sugeriu, de como é que eu torno o processo menos custoso, por exemplo, mais eficiente. Poderiam, mas são escolhas. E vocês fazerem escolhas não só é normal, como é bom. O outro grupo já voltou, só para avisar. O pessoal voltou já, mas legal. Acho que eu perdi um pouco do que o Cristiano falou, mas assim, se vocês tiverem evidência de que, por exemplo, adestrar ajuda, assim, sei lá, os animais muitas vezes não são adotados porque não tem um comportamento, sei lá, muito adequado, muito doméstico. É legal vocês forem para essa linha do adestramento como solução, é legal que vocês tragam uma evidência que aponte isso, ou pelo menos vocês já têm uma hipótese, né? Então a gente vai validar isso. Vocês criam entrevistas, formulários, mas tenta validar, tá? Assim, ter boas intuições ou bons insights é massa, mas é sempre importante que vocês tragam evidências para comprovar que essas hipóteses são de fato uma dor, um desejo, ou uma coisa que pode explorar, tá certo? Mas muito legal. Pessoal, acho que eu sugeria que a gente fosse voltar. O grupo 1, o pessoal já voltou, achei que já fomos todas as apresentações, tá certo? Então, acho que a gente tem a opção aí de sair voltar para a sala principal. Eu posso encerrar essa sala também. Vocês preferem que eu encerre a sala para todo mundo voltar de uma vez? Mais rápido. Mais rápido, né? Então, deixa Com mais emoção. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Aperta os cintos. Eu tô apanhando. Vocês conseguem encerrar a breakout room aí?